Mas tem um ponto que é um questionamento que está cada vez mais comum, eu acho, hoje em dia, de escutar em rodas, por aí, sobre o futuro do dinheiro. Porque cada vez mais eu vejo gente criticando, né? Porque amanhã o Banco Central acorda, fala que ele vai imprimir dinheiro, eu fico mais pobre por conta dele. A gente fez um programa de cripto, por sinal, que muito do tema era em cima disso. Era né? isso, exato. Aí, a inflação, na verdade, é um imposto implícito da economia, enfim, um monte de coisa lá, né? E você não tem esse apelido de professor à toa, né? É uma pessoa que pensa sobre essas coisas de longo prazo. Esse tipo de comportamento que a gente já está vendo agora, né? Essa questão da dívida cada vez mais flexível, os países cada vez mais endividados. O Brasil, que era terrível fiscalmente, hoje em dia parece até que a gente ficou bonitinho, né, no relativo. Como é que fica isso na sua cabeça? Deixa eu primeiro fazer uma observação em relação à MMT, que é a observação do Cochrane, né? Ela nem é modern, ela nem é monetary e nem é muito de uma teoria. Então ela não, entendeu? Não tem nada assim, de novo. Ela não tem muito de monetário, ela é muito mais de fiscal, e de teórica ela tem muito pouco embasamento. Mas tudo bem, segue o jogo. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento super interessante agora, que é o seguinte: a gente vai discutir o fim da moeda, ou da moeda como a gente entende ela hoje em dia, né? Como você falou, poxa, o dólar é uma reserva de valor que paga juros, né? Uma reserva de valor que paga juros também pode ser uma reserva bancária, né? Então, teoricamente, você pode acabar com o papel moeda, ponto. Uma vez que você fala da moeda digital, e eu não estou falando de Bitcoin não, tá? Eu estou falando de moedas digitais defendidas ou emitidas pelos próprios bancos centrais, né? Reserva bancária, você pode ter reserva bancária, né? Você pode começar a pagar as coisas via reserva bancária. Por que você tem que pagar as coisas com R$1 que você transmite hoje via o seu app da XP, né? Daqui a pouco você pode falar o seguinte: olha, em vez de ter X reais e esses reais estão alocados, eu posso ter X reais. Teve uma conferência no Banco Central na semana passada, foi muito interessante, tá? Esse é um ponto que o Pércio Arida defendeu, tá? Ele falou: olha, no final das contas, você pode até deixar de ter banco. Por quê? Porque você pode ter só depósito no Banco Central. Todos nós aqui temos uma conta centralizada que você vai lá e tem reserva bancária contra o Banco Central, e você transfere reserva bancária, desde que isso seja aceito como meio de pagamento, não tem problema nenhum. Só uma pergunta sobre isso, Claro. porque eu acho que nem todo mundo vai entender direito. Mas o que seria uma reserva bancária? Assim? Qual que é a explicação técnica para isso? Reserva bancária é quando um banco pega o dinheiro e deposita no Banco Central, certo? Uhum. Hoje em dia, na maioria dos lugares, só bancos podem ter depósitos no Banco Central, certo? Isso que o Pérez falou seria todo mundo pode depositar, então. A própria pessoa. Você já discutiu isso em algum momento, né? No meio de crises bancárias agudas, você sempre discute, deixa o pessoal depositar dinheiro no Banco Central. Deixa o pessoal, o Banco Central vira o banco, né? Gente, eu não estou defendendo essa tese extrema, não, mas assim... Dizendo só, né? Só estou dizendo que, poxa, uma das teorias, né, que estão rodando por aí é justamente essa, né? É você ter efetivamente só reserva bancária remunerada, e essa reserva bancária remunerada substitui o papel moeda ou quer que seja moeda fiduciária, ou ela vira moeda fiduciária. O que você não pode ter, e um dos grandes problemas de todos os criptoativos, né, você tem que ter um limite para a emissão daquele negócio, senão, poxa, vira festa da uva, né? No Bitcoin tem, teoricamente, o algoritmo lá do Satoshi Nakamoto, que fala a partir de um determinado momento, você tem o máximo de 21 milhões de bitcoins, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. É isso. Então, quando você olha, você precisa ter alguma... Acho que onde os criptoativos falham é que você precisa ter algum garantidor de última instância, né? Assim, se der problema, você vai reclamar com quem? Né? Deu problema, entendeu? Na tua carteira digital, você vai reclamar com quem? Hoje em dia, eu sei muito claramente onde eu vou bater, né? Eu acho que os criptoativos, uma das características que as pessoas gostam muito dos criptoativos, eles não serem regulados, né? Mas o problema dele não ser regulado é justamente esse, né? Na hora de dar problema, você reclama com quem? Né? E a gente está falando, poxa, das nossas poupanças, da nossa segurança financeira, né?
Então eu acho que você tem que ter o futuro dos meios de pagamento, o futuro da moeda, ela é digital, 100% transacionável. Eu acho que a gente não vai abrir mão dela ser emitida pelos bancos centrais, eu não acho que a gente vai passar por uma moeda privada. A gente já teve moeda privada, tá? Antigamente os bancos podiam emitir seus próprios dólares. Se você pega nos Estados Unidos, tinha dólar emitido pelo primeiro banco estadual de Massachusetts, dólar emitido pelo primeiro banco estadual de Iowa, tal. E esses dólares, obviamente, negociavam com desconto, porque o pessoal tinha que avaliar a probabilidade do banco estadual de Iowa quebrar, né? Então, assim, então a gente já teve moeda privada, e normalmente elas negociavam com desconto. A gente precisou de um emissor centralizado para dizer, não, isso aqui é o padrão monetário que vai valer, que isso diminui o custo de transação. Mas, por definição, a moeda digital não é 100% verdade, ela ainda tem custo de transação. Hoje em dia, transacionar com o Bitcoin não é tão rápido assim, mas, entendeu? Assim que você tiver uma moeda que é 100% transacionável, você poderia ter uma moeda digital e sumir com todos os padrões de moeda fiduciários que estão por aí. Estou viajando aqui na maionese. Não, tá? mas só para entender até sobre isso, assim, de que maneira isso reduziria de alguma forma o problema que nós temos com inflação descontrolada ou então com problemas fiscais, enfim, déficit fiscais? Tem alguma... De alguma forma isso muda esse cenário? Olha, na teoria poderia mudar. Na prática, eu duvido que os governos vão abrir mão dessa mamata. Sim, de verdade. Uma das coisas mais poderosas que você tem como governo é a capacidade de taxar as pessoas, a capacidade de decidir como gastar, né? Que governo, entenda-se o Estado, desculpa. O Estado, entenda-se aí executivo, legislativo, judiciário, né? A capacidade de decidir como gastar e a capacidade de imprimir moeda para financiar esses gastos, né? A gente vai ver o Estado abrindo mão disso, cara, aí não vai ser na minha gestão, de verdade. Acho pouco provável. Não acho impossível, não, porque eu já te falei, né, em gestão de portfólio, em teoria econômica, muito pouca coisa é impossível. Mas, cara, eu tenho muita dificuldade em ver o sistema político abrindo mão de um negócio que é tão poderoso assim.